Quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Você sabe que a educação é a base de tudo. E que tal treinar nossa população para ter mais senso crítico ao ler jornais e outros conteúdos nas redes sociais? Seguindo nossa série de entrevistas desta semana sobre os desafios vividos por jornalistas, hoje o tema é educação midiática nas escolas. No programa de hoje também vamos trazer os fatos que têm marcado o mundo da política em nosso país. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O Conexões já está no ar. Seja muito bem-vinda e bem-vindo você que nos acompanha pela TV UFG ou em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube e também pelo nosso aplicativo. O Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras com a Sara Raquel, que está aqui ao meu lado. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todos que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, na altura dos ombros. Já a Sara se descreve como uma mulher de estatura mediana, pele parda, cabelos lisos, longos e com mechas. Nós duas estamos em pé aqui no estúdio e atrás de nós está o cenário do programa, em tons de azul claro, cinza e vermelho. A gente tem também uma tela entre a gente que vão aparecer nossas reportagens e entrevistados. Então vamos começar o nosso giro de notícias? Estrangeiros de 3 países vão ter que pedir autorização para entrar no Brasil. O país começou a exigir visto no caso de cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e também Austrália. Isso porque esses países exigem o mesmo dos brasileiros. Agora, os viajantes devem solicitar o visto online pelo site e-Visa. O pedido custa $89, o que equivale a R$ 479. E o tempo limite para ficar aqui no país não pode ser maior do que 3 meses. Seguindo agora sobre política. O ministro das Comunicações foi acusado de corrupção pela Procuradoria-Geral da República. Juscelino Filho, que aparece agora na imagem, teria desviado dinheiro enquanto era deputado federal. O caso vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro nega as acusações e divulgou ontem que vai deixar o cargo. E agora sobre esporte, um relatório alerta sobre um aumento no número de casos de racismo no futebol brasileiro. No prazo de 9 anos, entre 2014 e 2023, os registros subiram de 36 para 250, a maioria no Rio Grande do Sul. Logo depois, São Paulo e em terceiro lugar está Minas Gerais. Os dados são do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. E para encerrar um pouco de economia, o efeito Trump mudou completamente o jogo comercial e fez com que o dólar disparasse no Brasil, chegando a R$ 6,07 para comprar apenas $1. Com a subida, a inflação pode pesar ainda mais no bolso dos brasileiros. Isso porque, quando essa moeda aumenta, eleva também o preço de alguns produtos que dependem do que acontece lá fora, como o preço de combustíveis, do trigo, do milho e da soja, além da carne bovina. Fato é que essa subida está relacionada à guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos. Há pouco tempo, o presidente Donald Trump decidiu encarecer os produtos importados, aqueles feitos em outros países e que são vendidos para os estadunidenses. Para isso, produtos de mais de 100 países foram taxados, ou seja,
vão ter que pagar um valor extra para conseguir vender por lá. E agora, mudando de assunto, nesta semana o Conexões preparou uma série de entrevistas sobre os desafios vividos por jornalistas aqui no Brasil. O tema de hoje é educação midiática nas escolas. Você sabe o que é isso? É um jeito de estimular o senso crítico das pessoas na hora de ler jornais ou assistir vídeos nas redes sociais, por exemplo. Para entender melhor esse assunto, vamos conversar ao vivo, de forma remota, com a coordenadora de educação do grupo Educamídia, Daniela Machado. Daniela, boa tarde, muito obrigada pelo seu tempo. É muito importante a gente se unir para falar sobre o trabalho dos jornalistas e esses desafios, mas antes de ir direto ao ponto, eu gostaria que você se descrevesse, pensando em nosso público cego e de baixa visão. É bem simples a cor da sua pele, de seus olhos, de seus cabelos, só para o pessoal te imaginar enquanto a gente conversa. Claro, boa tarde, Janaína, Sara, todos que nos acompanham. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos pretos, e hoje eu estou usando uma camiseta preta também, estou com um fone aqui para melhorar o nosso som e facilitar a nossa comunicação. Obrigada mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. Vamos começar então explicando o que é mídia. Não é só jornal, como talvez as pessoas pensem. O que caracteriza mídia para a gente ter uma noção melhor do tipo de senso crítico que tem sido proposto? Quando a gente fala em mídias, é muito comum que algumas pessoas associem apenas a imprensa ao trabalho jornalístico, mas uma mídia é qualquer meio pelo qual a gente transmite e recebe informações, né? Então, a gente pensando hoje que além dos jornais, das revistas, da TV, do rádio, de todos esses veículos que são mais tradicionais, digamos assim, né, conhecidos nossos há mais tempo, também temos a internet, com as redes sociais, temos os blogs, enfim, tudo aquilo que carrega alguma informação, uma mensagem, a gente chama de mídia, né? E é por isso que a educação midiática está falando do senso crítico para a gente dar conta de todo tipo de informação que circula por aí, não importa o formato, digital ou não. E quais são os prejuízos que a sociedade tem sentido em relação a essa falta de saber lidar, ainda não saber lidar com tanta informação, seja na internet, seja pela imprensa? Então, quais são os prejuízos que justificam a importância dessa educação midiática? Não há dúvida de que ter acesso a muita informação é muito interessante, né? Diferente de quando eu era pequena, que a gente tinha um cenário de escassez, né? De poucos veículos que selecionavam e publicavam as informações que a gente podia consumir de uma maneira muito passiva. Hoje a gente tem muitas fontes, muitas pessoas com a possibilidade de participarem do debate público, se colocarem em pautas que são importantes para a nossa sociedade, mas essa superabundância de informações também traz desafios, né? E é o desafio da gente conseguir filtrar, avaliar a confiabilidade, a qualidade daquela informação que chega até nós, para fazer o uso dela para algo realmente positivo, para tomar as nossas decisões. Então, eu diria que a consequência mais direta é que, sem o devido letramento, sem a educação midiática, a gente corre o risco de acabar acreditando em muita informação falsa, em muita informação fora de contexto, em um jogo de narrativas que, às vezes, apresenta para a gente um fato muito distorcido. Por isso que é essencial que todo mundo desenvolva, então, essas habilidades para fazer uma leitura mais crítica, mais reflexiva de tudo que a gente acessa hoje em dia. Bacana. E como funciona essa educação midiática? A gente pode pensar na educação midiática como o processo pelo qual todo mundo pode desenvolver um conjunto de habilidades, né? E que habilidades são essas? A habilidade de ler de maneira mais crítica, né? Não simplesmente consumir e aceitar tudo aquilo que aparece para a gente, seja num aplicativo de mensagem ou na nossa rede social, mas de ter uma postura mais de interrogar essa informação, né? Perguntando para a gente mesmo, mas quem será que está ganhando com essa informação? Qual que é a fonte, né? De onde essa informação surgiu? Não é só quem mandou para a gente, mas quem é que pode ter criado essa informação. Tem evidências aqui para provar, para deixar claro que aquilo que está sendo dito e afirmado se sustenta? Mas também a educação midiática fala
fala do nosso lado como produtores de conteúdo, porque hoje com a internet também podemos produzir e compartilhar muita coisa. Então fala da nossa responsabilidade, né, ao exercer a autoexpressão, que é algo muito interessante, muito bacana, mas que também demanda cuidados, porque uma informação que a gente produz sem responsabilidade, sem pensar nas consequências, pode acabar prejudicando muita gente. Então a gente está pensando no consumo mais crítico, mais reflexivo da informação e também na produção mais responsável para todo mundo participar efetivamente da sociedade. E em toda a sua experiência, você percebe que existe algum tipo de desafio para levar todo esse conhecimento até as escolas? A gente pode pensar que a educação midiática é como uma extensão, né, do próprio processo de alfabetização. Hoje em dia, com tantas fontes disponíveis, com tantas pessoas que podem criar conteúdos, né, publicar informações e chegar até nós, a gente precisa ir além ali do ler e escrever, né, pensando nas letras ali impressas num papel. Então, a gente tem esse desafio de ampliar um pouco essa ideia, né, do que significa ser letrado, para colocar ali dentro, né, também desse espaço da escola, mas não só da escola, uma série de discussões sobre o ambiente digital, por exemplo, né, o fato de que qualquer pessoa com acesso à internet pode criar uma informação, não só um jornalista, né? Qualquer um de nós hoje andando na rua, se a gente testemunha algum acontecimento, não tem que esperar o carro da reportagem chegar, né? Qualquer um de nós ali com um celular conectado à internet pode relatar aquele fato. E como é que nós vamos relatar esse fato, né? Com qual grau de detalhes, quem que a gente vai buscar para tentar entender? Será que aquele entendimento que a gente teve está relacionado mesmo ao que aconteceu, é uma opinião não embasada? Então, assim, o que a gente vê é que a escola tem, né, de certa maneira, contemplado essa ampliação do universo informacional, mas a gente ainda precisa acrescentar novos elementos que vão chegando quase a cada dia, né? Hoje, por exemplo, inteligência artificial. A gente precisa também contemplar na educação midiática um entendimento de onde vêm aquelas informações que uma certa ferramenta de inteligência artificial gerou, montou um texto lá para responder uma pergunta que eu fiz. Mas onde que estão essas informações? Quais são as fontes? Essas informações são realmente confiáveis? Então, eu diria que o desafio é que a gente, a cada dia, vai deixando esse universo informacional mais complexo, mais expandido. E isso é realmente uma dificuldade, né? Um desafio que a gente tem que enfrentar. Antes de encerrar, eu quero fazer mais uma pergunta, porque o Brasil tem enfrentado sérios desafios relacionados a falhas na interpretação de texto, no conhecimento de matemática básica, em uma percepção distorcida sobre a própria realidade. Então, essa formação poderia ser ampliada para adultos e idosos, por exemplo, que estão nas redes sociais e que acompanham bastante notícias e informações? Sem dúvida, Janaína, a gente fala de educação e acaba associando diretamente à escola, né, ao processo, à jornada formal de educação, mas a educação midiática é um processo, né, que a gente precisa desenvolver por toda a vida. Quando a gente olha várias pesquisas aí sobre a dificuldade de interpretação de texto que você mencionou, ou o número de pessoas que dizem já ter acreditado numa informação falsa, ou ainda a falta de conhecimento para ir atrás da fonte de uma informação, a gente vê que isso não acontece só com adolescentes ou com crianças, isso acontece em todas as faixas etárias, né? Cada um ali com as suas peculiaridades, mas é um desafio interpretar, né? Ler este mundo tão ampliado é um desafio para todas as idades e por isso a gente tem que pensar em como é que a educação midiática pode chegar aos mais diversos espaços, não só aos ambientes formais de educação, às escolas. É isso, muito obrigada, Daniela Machado, coordenadora de educação do grupo Educamídia. E antes dela sair aqui da tela, eu só queria avisar para vocês, lembrando que o Educamídia tem uma série de iniciativas muito importantes sobre educação midiática. Todas elas vocês podem conferir nas redes sociais do Educamídia, também no site, e até um passo a passo sobre como aplicar essa educação midiática como
formar as pessoas. Então fica aí o recado. Muito obrigada pela sua participação, até a próxima. Eu que agradeço, até mais. É isso, nós vamos para um rápido intervalo, mas logo voltamos com mais informações sobre a política em Goiás, além dos espaços culturais da capital. Não saia daí. Estamos de volta com uma notícia que envolve Ronaldo Caiado, atual governador do estado, e Sandro Mabel, prefeito da capital. Uma nova decisão da Justiça Eleitoral permitiu que os dois participem de eleições, que sejam candidatos. No ano passado, ambos foram condenados por abuso de poder político e ficaram inelegíveis. Eles também não poderiam ser eleitos nos próximos 8 anos. Mas tudo mudou ontem em um novo julgamento feito pelo Tribunal Regional Eleitoral. A acusação, agora derrubada, envolve uma situação durante as eleições municipais do ano passado. Na época, a Justiça suspeitou que o governador teria favorecido o candidato Mabel em encontros oficiais com vereadores e outras lideranças políticas. Lembrando que o governador Ronaldo Caiado lançou a pré-candidatura à presidência e a eleição que vai ser no ano que vem, 2026. Seguindo, a fila do INSS voltou a subir e ultrapassou a marca de 2 milhões de pedidos. Conheça os motivos na matéria. A fila do INSS aumentou pela primeira vez no atual governo Lula. De acordo com o Ministério da Previdência, até o final do ano passado, havia mais de 2 milhões de pedidos. No mesmo período do ano anterior, 2023, havia mais de 1 milhão e 500 mil pedidos. Antes de te passar mais informações, irei me apresentar. Me chamo Matheus Oliveira, sou um homem branco, de cabelos lisos e castanhos. Os meus olhos, inclusive, são da mesma cor. Voltando, o tamanho recorde dessa fila foi registrado em junho de 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro, quando havia 2 milhões e 400 mil pedidos. Dentre os 2 milhões de pedidos registrados no final de 2024, a maioria era de aposentadoria, auxílios e pensões. Dentre eles, 530 mil já foram atendidos. E mais de 300 mil foram recusados e, consequentemente, repetidos. De acordo com o Ministério, a maioria das negativas foi por pendências em alguma documentação necessária no processo. Na busca de sanar um pouco desse problema, o órgão já está adotando medidas para acelerar os atendimentos, como nomeações de aprovados em concursos públicos e uma melhoria no aplicativo Meu INSS. E ainda foi criado um mutirão com 500 servidores, que vão analisar os processos a serem atendidos. Volto com vocês aí no estúdio. É isso, a gente espera que essa fila fique cada vez menor para resolver todos os problemas dos brasileiros. De assunto, olha só essa oportunidade de atendimento de graça para pessoas com esquizofrenia. A iniciativa é de um programa de pós-graduação aqui em Goiânia. Para participar, basta mandar mensagem para o número que vai aparecer aqui na tela. É o 629-8128-6632. Alguns dos sintomas dessa doença são delírios, alucinações e não saber diferenciar o que é real. Esses profissionais vão atender no setor Parque Amazônia. Eles recebem tanto quem suspeita quanto quem já foi diagnosticado. E agora sobre cultura, você conhece a Ocus Pocus? Essa loja de produtos alternativos e de cultura pop resiste há 3 décadas no coração de Goiânia. Confira. No coração de Goiânia, o centro da cidade, que já foi símbolo de modernidade em desenvolvimento no passado, vive hoje um cenário de decadência.
O que antes pulsava como centro econômico e cultural, com lojas movimentadas, cinemas e espaços de convivência, agora enfrenta ruas vazias, prédios abandonados e infraestrutura deteriorada. Mesmo assim, lojas como a Hocus Pocus resistem ao tempo e ao abandono do centro e se estabelecem como um símbolo de resistência cultural. Criada em 1992 e localizada na Avenida Araguaia, a Hocus Pocus vem trazendo cultura para o centro de Goiânia. Nela se encontra um enorme acervo de revistas em quadrinhos, livros, discos de vinil e, é claro, muita cultura nos anos 90 e 2000. 3 andares lotados de muita referência pop com uma marca política constante, presente em bottoms, quadrinhos, disco de vinil, livros, CDs e DVDs, entre muitas outras variedades. A loja funciona como uma verdadeira viagem no tempo e um prato cheio para garimpeiros. A ideia surge porque a gente já trabalhava com livros, fazia feira, sei, no começo dos anos, final dos anos 80, virada para os anos 90. E a gente fazia feira, vendia livro na feira hippie, mas cada um tinha um trabalho, né? Isso era uma espécie de hobby, enfim. E tanto eu quanto o meu irmão, a gente sempre assistia livro, história em quadrinhos, música, essas coisas, cultura pop, né, vamos dizer assim. E em 92 resolvemos abrir a loja e fazer um experimento, juntamos dinheirinho, abrimos e parece que deu certo. Seu Luiz ainda conta como a loja, que apesar de vender grandes relíquias, atrai o público mais jovem. Fernando conta que se encantou com a loja desde a primeira vez que pisou lá dentro e, como muito fã de revistinhas e DVDs, aproveitava para ir à loja durante os intervalos do colégio. Eu comecei a frequentar aqui em 2019, quando eu comecei a fazer o ensino médio ali no IF, ali embaixo. Desde então comecei a vir sempre aqui. Durante o ensino médio eu vim aqui umas 3, 4 vezes na semana. Eu acho que não existe outro lugar em Goiânia igual aqui. Aqui, eu que gosto muito de ler, sempre vim aqui comprar livros, história em quadrinhos, também tem os bottoms, né? E acho que aqui tem tudo que você procura, né? CDs, disco, DVD. Então, o que me atrai aqui é isso, né? Tudo que eu procuro eu vou encontrar aqui. Acho que não tem outro lugar assim em Goiânia. O velho e o jovem se encontram nos corredores estreitos da Hocus Pocus, onde existem variedades e preços acessíveis. Excelente dica, né? Eu tenho certeza que aí do outro lado da tela você conhece alguém que já visitou esse espaço, marcou a adolescência de muita gente, a minha inclusive. Então fica a dica para todos vocês, tanto para quem não conhece a capital, quanto para quem está começando a explorar a cidade por agora. Chegou ao fim. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, 629-9181-1406. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais. É muito fácil, é só procurar por @TVUFG. Bom, nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Até a próxima. Amanhã a Camila está de volta.